Então, eles perseveravam, havia perseverança, havia temor a Deus, havia prodígios e sinais e havia solidariedade. Eles vendiam as suas propriedades e bens à medida que cada um tinha necessidade. E de novo, a gente olha para isso, para essa afirmação, para essa narrativa, e nós podemos também cair em dois grandes erros. O primeiro deles é achar que a regra, que o que aconteceu, é uma regra que deve ser seguida nos dias de hoje. Agora, o que foi que aconteceu? Aquelas pessoas, eles estavam abandonando a sua antiga religião, sua religião milenar, o judaísmo, estavam abraçando aquela nova fé, o cristianismo. E eles eram expulsos da sinagoga, eles eram expulsos das suas casas, eles estavam correndo risco de serem presos. Como o mestre tinha sido preso e morto por causa daquilo que ele pregava, eles estavam repetindo a mesma pregação, eles estavam abraçando aquela fé, estavam seguindo aquele homem que foi morto pelos judeus e pelos romanos. Então a pessoa que dizia que era um seguidor de Cristo, é porque ele era de fato, não tinha falsas conversões. Porque quando a pessoa dizia que ele era um seguidor de Cristo, que ele estava abraçando a fé, ele estava arriscando tudo na vida dele. Hoje não. Hoje as igrejas estão lotadas de falsos irmãos. Nós acabamos de dizer que há muitos que se dizem irmãos aplaudindo a decisão do Supremo Tribunal Federal proibindo o culto público. Você conhece? Talvez você conheça alguns pessoalmente, que falam, não, o Supremo Tribunal Federal tem razão. E dizem irmãos. E são capazes de nos denunciar. Naquela época, não. Então, havia necessidade porque as pessoas perdiam seu emprego, perdiam sua família, eram expulsas da sinagoga. E também, aquele que se dizia cristão, era cristão para valer. Porque ele não estava ali para ganhar algum benefício. Ele não se apresentava ali porque ele ia ter alguma vantagem. Mas, humanamente falando, ele só teria desvantagem. Não é como nos dias de hoje, que muitas vezes uma pessoa se apresenta para você, como evangélico, porque ele está querendo tirar alguma vantagem de você. Não é assim que acontece? É por isso, irmãos, que é importante nós estarmos em comunidade. Porque quando nós estamos em comunidade, nós somos conhecidos. E nós podemos ser amparados. Então, o primeiro grande perigo é nós pensarmos que o que aconteceu é a regra a ser seguida. Pensarmos que aquilo que aconteceu é a regra, pode gerar o quê? Pode gerar frustração. Você fala assim, eu não vejo isso. Vender os bens para ajudar as pessoas, etc. Tal. Mas também pode gerar um posicionamento político em cima de uma interpretação equivocada. Você já falou com um socialista, que se diz cristão? Você já falou com um comunista que se diz cristão? Frisando, né? Que se diz cristão. Um socialista que se diz cristão. Um comunista que se diz cristão. Ele vai pegar esse texto aqui. Está vendo ali? Ali estava implantado o comunismo, todo mundo vendia. Primeiro que não se vendia todas as coisas, não é isso que diz o texto. A pessoa vendia. Tanto que eles se reuniam de casa em casa. Se eles vendissem tudo, eles não tinham a casa para se reunir. Então eles vendiam propriedades e bens à medida que cada um tinha necessidade. Não assim, olha, vamos dividir tudo e misturar tudo e vai ser tudo de todos. Não é isso que acontecia. E muita gente se aproveita da falsa interpretação desse texto para pregar socialismo, para pregar comunismo.
para fechar as igrejas. Que no final é isso. É só nós vermos a história. O que aconteceu na União Soviética. O que aconteceu na China. O que aconteceu na Coreia do Norte. Na Albânia. Que no fundo, o que existe por detrás de tudo isso, é que eles são inimigos de Cristo. Então nós pensamos que aquilo que aconteceu é a regra, pode nos levar à frustração, porque a gente não vê isso acontecer. Ou então, um posicionamento político em cima de uma interpretação equivocada. Mas o outro perigo, além de nós acharmos que aquilo que aconteceu é a regra, é nós pensarmos que não devemos socorrer os necessitados. Aquilo lá acontecia para aquela época. E daí, nós achamos que nós não devemos seguir nós não devemos assistir àqueles que estão necessitados. E não é isso. Nós vamos ver isso durante o livro de Atos. Que eles socorriam aos necessitados. Uma igreja socorria irmãos necessitados de uma outra cidade, como os pobres de Jerusalém foram assistidos. Igrejas levantando oferta para mandar para regiões necessitadas. E nós devemos continuar fazendo isso. Nós devemos assistir os irmãos da nossa comunidade. Aqueles que passam por problemas temporários. Aqueles que trabalham, mas estão temporariamente sem ganho. Nós devemos ajudá-los. Um missionário estava voltando para sua terra, e ele foi no aeroporto, junto com o seu assistente, e chegou lá, tinha muitos refugiados, e os refugiados estavam passando fome, não tinham o que comer. Ele pegou todas as suas economias, e pediu para que o seu assistente fosse lá, e comprasse pão, e dividisse com aqueles refugiados. O assistente ficou assustado, falou, o senhor vai fazer isso? Com todas as suas economias? Nem cristãos eles são? Ao que o missionário respondeu assim, eles não são cristãos, mas nós somos. Mas nós somos.